Oi, gente, boa noite. Temos uma live muito importante, necessária nesse momento de quarentena. Temos uma live sobre transtornos do impulso, transtorno explosivo intermitente, crises de raiva, impulsividade, com a doutora Liliana Seger. Boa noite, boa noite. Que bom te receber aqui no Manstar. Que bom, obrigado vocês. Vamos falar um pouco disso que todo mundo está sentindo, né? Exatamente. Então, vamos lá que eu vou me apresentar para quem não me conhece, daí te apresento um pouquinho, você fala um pouquinho aí da tua trajetória e vamos falar sobre crises de raiva, explosões e nervos à flor da pele, né? Vamos Então, lá. boa noite a todas e todos. Eu sou a Aline Pedrazzi. Eu criei uma Instar, esse canal, depois que a minha filha Júlia nasceu. Ela tem 2 anos e 8 meses. E foi sentir na pele que a maternidade, que eu achava que era mil maravilhas e só flores, né? E tem muitos desafios. Então, eu criei uma Instar aí para contribuir, compartilhar e ajudar na saúde mental e bem-estar de outras mães, tentantes e gestantes, e na minha principalmente, que eu acho que eu sou a mais beneficiada nesse bate-papo que eu tenho aí com as seguidoras e com vários profissionais que eu trago para o canal. Então, o Mãe-Estar é um canal no YouTube que eu entrevisto profissionais da área, enfim, da maternidade em geral e saúde mental principalmente, e tem um Instagram e o Facebook, e um grupo no Telegram que a gente divulga informações que muitas vezes não estão nessas redes sociais. Então, eu tenho muita honra de estar aqui com a Liliana Seger, que eu conheci no Instituto de Psiquiatria do HC. Eu trabalhei 7 anos lá e nos conhecemos lá. A Liliana trabalha no Amit, né? Liliana, pesquisadora e colaboradora lá há bastante tempo. O Amit é um ambulatório de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do HC. E a Liliana é psicóloga, ela é mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e tem aí uma carreira de mais de 30, não podia nem falar quantos anos, pode? Mais, é quase 40. Quase 40 de atendimento, de experiência clínica, em pesquisa, é uma pessoa que eu admiro muito e tem trabalhado muito, né, com transtorno explosivo intermitente aí nos últimos anos. Certo? Certo? Perfeito. E vamos começar a falar um pouco, né? O que eu estava pensando quando a gente falou do tema, né? É engraçado que hoje em dia as pessoas que me conhecem no trabalho, no Mãe-Estar, enfim, falam: Nossa, você é tão tranquila. Meu pai e minha mãe devem estar assistindo por aí, eles devem dar risada, porque a minha adolescência foi um tanto quanto assim, cheia de emoções, eu diria. E eu acho que eu até me acharia assim passível de um diagnóstico de transtorno explosivo intermitente naquela época, assim. Eu lembro de alguns momentos de jogar o computador quando não funcionava, o portão elétrico que não abria quando eu estava atrasada para uma aula, para uma prova, de eu balançar o portão, de eu querer pular o portão e coisas do tipo. Já joguei uma pata de louça na parede, sabe? Essas coisas. Daí eu fiquei pensando, será que eu tive esse diagnóstico? O que é isso então, Liliana? Me conta. Então, né? Você vê, é importante falar isso, porque às vezes a gente acha que a gente tem um transtorno e, na verdade, a gente só está com raiva, né? Porque raiva é natural, todo mundo sente raiva. E é interessante porque você falou assim, não, quando eu estava com pressa de fazer alguma coisa. Normalmente, quando a gente está com pressa ou está com excesso de atividades, a gente fica com muita raiva. Né? E fica mais aflito e mais ansioso e mais acelerado. E nesse momento da pandemia, mais ainda, né? Então, assim, quando a gente fala de um transtorno, é alguma coisa diferente desta raiva normal que a grande maioria das pessoas estão sentindo, né? Quando a gente fala do transtorno explosivo, a gente está falando de alguém que tem explosões de 2 a 3 vezes por semana, mas não necessariamente relacionadas àquilo que está acontecendo. A reação é sempre muito desproporcional. Então, são pessoas que têm um perfil de
querer as coisas muito justas, muito corretas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm muito mais explosões verbais, outras têm verbais e físicas, né? E, normalmente, a gente fala que tem o transtorno quando a gente percebe que não tem álcool envolvido, drogas ou algum tipo de alguma outra patologia orgânica. E é muito diferente disso que a gente tem visto hoje, né? Porque quando a gente liga a televisão, a gente fica com raiva. Naturalmente, fala, bom, então as pessoas têm transtorno explosivo? Não, as pessoas não têm transtorno explosivo, elas estão com raiva de uma situação. E as situações que nos trazem impotência, nos trazem muita raiva. E é um pouco do que a gente está vivendo hoje nessa pandemia, né? Sim. Dentro de Nossa, você casa. falou impotência, Uhum. é interessante, porque eu já levo um pouco para um comportamento que a Júlia, minha filha de 2 anos e 8 meses, tem apresentado que ela nunca teve antes, que é isso, de vontade. Às vezes, quando eu falo um não, alguma coisa que ela não pode fazer, que não, e ela quer muito aquilo, e ela estoura, né? E ela quer bater, ela quer quebrar, e daí a gente com muita calma. Isso acontece em todas as faixas etárias, então? Olha, normalmente acontecem, né? A gente sabe que a gente tem os 2 anos, é o período onde as crianças começam a ter mais essa necessidade de fazer aquilo que elas querem, de testar, de dizer o não, de dizer o sim, e desse confronto, né? Mas isso acontece dos 2, eu diria que até os 30 anos de idade, né? Os filhos com as mães, às vezes até mais, né? Porque, Uhum. assim, muitas vezes existe uma sensação que também traz muita raiva quando a criança se sente não só tolhida no desejo que ela tem, né? E o adulto também, quando ele se sente tolhido, só que a gente racionaliza e fala, não, eu não posso chegar aqui e mandar meu chefe para o inferno. Né? Eu vou ter que engolir, eu não vou jogar mesmo, falar, não vem mais trabalhar nessa porcaria desse lugar. A gente não pode fazer isso. E aí, a criança, por exemplo, o que ela faz? Ela joga o bichinho, ela chuta, ela empurra, ela quer aquilo. E ela tem também o outro lado da criança, que é o se diferenciar da mãe. Né? E muitas vezes, quanto mais parecida ela se vê com a mãe, mais ela precisa ficar com raiva e botar a diferença para ela se sentir diferente e sentir que ela tem um espaço próprio. E a criança Entendi. testa os nossos limites até o tampo, né? E quem você falou, depois de uma certa idade, em geral, as pessoas racionalizam, não posso gritar com meu chefe, não posso quebrar isso, não posso descer do carro e dar um soco no cara que me fechou. Porque Isso. algumas pessoas não desenvolvem esse racionalizar e acabam Então, fazendo isso. e aí você vê, né? Por exemplo, quem tem o transtorno explosivo são pessoas que não têm esse controle do impulso. Então, ele sente, ele não consegue racionalizar, porque impulso, é o que eu sempre falo, todos nós temos. Então, por exemplo, se alguém me dá uma fechada no carro e eu me assusto, eu às vezes falo, uma moto, falo, ai, que vontade de jogar o carro em cima, que raiva. Porque o susto Uhum. também faz a gente sentir raiva. Tanto que você percebe quantas vezes as mães brigam com uma criança. Você já viu aquela criança que tá andando de mão dada, de repente ela solta a mão e vai atravessar a rua e a mãe grita e Nossa, depois pega aquilo. Não era pra ter feito isso, não sei o quê. Fica com sim. aquela raiva, grita. Por quê? Porque a gente se assustou, porque a gente perdeu aquele controle. Então é Uhum. natural. E a criança fica olhando e fala, nossa, o que eu fiz para tanta briga? Mas é porque a gente ficou com medo de que uma coisa ruim acontecesse. Então, Sim. se a gente está, por exemplo, no carro e a gente tem um impulso de, ai, que vontade de jogar o carro em cima, não sei o quê, imediatamente a gente para, pensa e fala, não, respira, conta até 10, fala, não, eu posso matar essa pessoa, eu vou quebrar meu carro, eu posso ir presa, eu tenho um processo. Então, você respira. Então, impulso temos. O que acontece com quem tem o transtorno explosivo? Ele não tem esse controle do impulso. Então, quando ele vê, ele sente o desejo, ele faz. E depois ele fala, aí Se ele se arrepende. arrepende, ele sente culpa, mas quando ele vê, já fez. Né? E normalmente são situações onde ele se sente injustiçado, porque, veja, não são pessoas sacanas quem tem transtorno do impulso, muito pelo contrário, são pessoas extremamente corretas e que detestam ver coisas erradas. Então, se elas veem uma pessoa furando fila, ela vai lá e fala, escuta, o que é isso? O que você está pensando? E já vai para cima. A gente vê uma pessoa furando fila, a gente pode ficar com raiva, é natural, só que aí a gente não vai ficar com raiva do outro, a gente vai chegar e tentar conversar com ele, falar, desculpa, tentar ser assertivo, eu já estava na fila, por favor, você pode ir lá para trás,
Sim. não sentir como uma coisa pessoal. E Uhum. muitas vezes o paciente de TEI, ou a pessoa que tem o transtorno explosivo, ele sente que ele está sendo invalidado. Ele me fechou, ele acha que eu sou idiota, ele acha que eu sou besta, está me fazendo de besta. E a pessoa às vezes não está fazendo ninguém de besta, ele simplesmente é um folgado. E tem a causa, tipo, é genética, associado, estresse, o que, que faz com que a pessoa desenvolva esse transtorno? Então, quando a gente fala do transtorno, a gente tem causas biológicas, a gente tem causas hereditárias, né? E a gente tem causas de meio ambiente. Então, normalmente, a gente percebe que pacientes com transtorno explosivo, normalmente eles têm um familiar, ou é o pai, ou é a mãe, que já tem este transtorno. Né? Então, é uma coisa. E tem também a questão aprendida, que é onde a criança aprende que o pai briga, o pai grita, e que a única forma dele se fazer ouvir, ou dele se colocar naquela situação é gritando. É falando, porque senão, se ele achar que se ele fala baixo, isso muita gente ainda tem isso, né? Ainda diz assim, se eu falar educadamente, não vão me levar a sério. Então, eu já tenho que chegar lá e dar uns gritos, porque daí todo mundo para, presta atenção em mim e me obedece. Né? E aí, o que, que acontece? A gente aprende a lidar desta forma. E tem a questão também no transtorno, que é uma dificuldade na serotonina, né? Então, o indivíduo precisa, muitas vezes, tomar um inibidor de recaptação de serotonina para que ele tenha um controle maior do impulso. E para diagnosticar, né? Porque às vezes são crises isoladas, tá muito estressado, tá apressado, enfim, tá com vários problemas na vida e tem essas ocasiões que tem a crise, a explosão de raiva, né? Então eu tive, quando eu vim para Ibitinga, eu estava muito estressada, a pandemia, né? A quarentena, uma bebê de 1 mês e meio, uma outra filha de 2 anos e 8 meses, meu marido longe, eu cansada, né? Teve um dia que a Pietra não parava de chorar, não parava de chorar. Eu falei, mãe, segura aqui, senão eu vou cometer uma loucura, assim, sabe? Eu penso as mães que não tem alguém para segurar aqui nesse momento, Isso. né? Que é a beira de uma Ataque de nervo. explosão, de um ataque de nervos. O que É. diferencia eu ter ataque de nervo de um diagnóstico de Isso, TEI? isso é muito importante, Aline, porque assim, a gente pode ter uma explosão e é super natural. Você, eventualmente, que eu te falei, você tem um susto, você está irritado, você está se sentindo preso, né? Por exemplo, agora, vamos falar do que está acontecendo, o que está acontecendo com as famílias agora. Então, assim, muita gente, muitas mulheres estão sendo profissionais, mães, auxiliares dentro de casa, fazendo tudo aquilo que elas vão fazer. Então, lava, passa, cozinha, eu falo, prega botão, atende, faz o trabalho, cuida dos filhos, né? Eventualmente cuida do marido, né? E isso tem trazido muita irritabilidade para as pessoas. Por quê? Porque a mulher não consegue se concentrar, às vezes, num trabalho, né? Eu brinco que as pessoas falam que os maridos dentro de casa têm que ser levados nesse momento para fazer um city tour, né? Então, a mulher que está, às vezes, casada há 20 anos, né? E o marido fala, onde que tem toalha? Vem cá, vou te mostrar onde é que tem toalha. Tá há 20 anos morando na casa, não sabe onde é que tem a toalha. Então, leva o marido, faz um city tour pela casa, olha, aqui tem toalha, aqui tem papel higiênico, aqui tem não sei o quê, para ajudar, né? Então, quando é diferente, né? Uma situação de estresse é natural, porque o que é o estresse, né? As pessoas falam muito de estresse, mas ninguém consegue definir. O que é o estresse? Vamos lá. O estresse é uma reação natural que todos nós temos toda vez que a gente se sente numa situação que requer do nosso organismo uma ação maior do que aquela habitual. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer a mais, isso é um estresse para o meu organismo. Isso causa problemas? Causa doença? Não, isso não causa nenhuma doença. Isso faz com que você tenha ação, que você consiga reagir. Vou dar um exemplo simples. A pessoa está dirigindo, está na 23 de maio, está numa avenida, de repente passa uma pessoa correndo, leva uma fechada. Imediatamente o teu organismo entra numa coisa que a gente chama de reação de alarme. O que é essa reação de alarme? Os hormônios começam, taquicardia, né? O coração mais rápido, a respiração mais rápida, o sangue corre da periferia para o centro. Por quê? Para que eu possa agir naquele exato momento. Aí meu organismo pede, luta ou fuga, bom, o que eu faço? Brequei, bom, não aconteceu nada, muito bem, vou voltando, passou, volto para uma coisa que a gente chama de prontidão relaxada, ou seja, eu estou normal de novo.
Isso é natural, acontece com a gente o tempo inteiro. Um Uhum. susto, alguém que grita fogo, alguém, qualquer coisa faz isso, não tem problema. Quando é que a gente começa a ter sintomas? Quando a gente tem aquilo que a gente chama de distresse, que é o estresse crônico. Então, se eu estou vivendo uma situação que requer do meu organismo uma adaptação o tempo inteiro, por exemplo, eu trabalho num lugar na qual eu chego e o meu chefe fala, de novo, dona Maria, está atrasada? Ou você não entregou? Você não sei o quê? E assim, uma cobrança, 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 eu não posso falar nada. O meu organismo imediatamente pede alarme, luta ou fuga. Bato a porta e vou embora e não trabalho mais, ou xingo o chefe? Não posso, nem uma coisa nem outra, engulo. Quais são outras situações comuns que a gente engole? Se eu tenho alguém na UTI o tempo todo por um bom período, eu começo a entrar em distresse. Se eu tenho uma ação litigiosa, eu estou numa separação de casamento, então a coisa que não acaba, então eu não preciso estar frente ao ex ou à ex, só de lembrar eu já tenho todas aquelas reações, alarme, luto, fuga, ai meu Deus, o que, que eu faço? E eu não consigo voltar ao normal, porque toda vez que lembra fica nervoso. Uma pessoa que ficava 3, 4 horas por dia no trânsito todos os dias, o que acontece? Ela não consegue se livrar daquilo. Então, vai ficando crônico, aí sim, aí eu começo a ter esses sinais todos que as pessoas dizem que é quando estão estressadas. Quais são? E é o que está acontecendo agora. As pessoas nessa pandemia já estão há 70 dias, muitos mais do que 70 dias, dentro de casa, nessa situação. Então, já está começando a ter sintomas. Quais são? Ansiedade, ou come demais, ou come de menos, ou dorme demais, ou tem insônia, ou tem dor de estômago. Algumas pessoas começam a ter berebinhas, outras pessoas queda de cabelo, depende do teu órgão mais vulnerável. Problemas gástricos, enfim, solta o intestino ou prende. Começa a ter uma coisa que eu brinco e falo que é a hipersensibilidade emotiva. O que é isso, né? Então é assim, às vezes a pessoa está assistindo uma propaganda da Coca-Cola na televisão, se emociona, fala, ai meu Deus. E você fala, nossa, mas por que eu estou emocionada com a propaganda da Coca-Cola, né? Ou alguém fala alguma coisa, você já logo dá uma patada que o outro vai, eu brinco, parece aquela TPM 25 dias por mês, né? Você fala, nossa, que irritação. Quer dizer, coisas que ela antigamente, vamos dizer, que não gostassem, nesse momento elas ficam muito sensível. Então, tudo irrita, ou dá risada demais, e começa a rir, não para mais. Esses são sintomas de estresse. E aí, Imagina, tem muitas gestantes e puérperas, né? Que eu vi várias entrando aqui. Isso somado à questão, né, da gestação e do puerpério, nessa fase. Eu tenho uma amiga que escreveu, né, que do meu estar, que tem uma bebê de menos de um mês. Ela falou: a minha irmã falou para eu não perder a live de hoje. Então, com certeza está todo mundo assim, né, a flor da pele. Porque é natural. Né? E para diagnosticar, então, em termos de frequência, em termos de como que seria, assim, para a pessoa pensar? Porque eu não sabia, Liliana, até alguns meses atrás, que acho que tem cada vez mais sido falado de TEI, né? Mas eu não sabia que era um diagnóstico, que era uma doença antes. Achava raiva, enfim. Para se classificar, então, como uma doença, a pessoa pensar, eu preciso ir. Que momento acende o alerta que ela precisa procurar ajuda, porque fugiu, assim, do normal, essas crises que ela vem tendo, né? Eu acho assim, a primeira coisa que ela tem que perceber, primeiro, se ela mudou o comportamento. Segundo, se ela tem essas explosões de 2 a 3 vezes por semana por um período de pelo menos 3 meses, né? Se ela entende que a reação é completamente desproporcional. Se ela percebe que essas explosões não são, é diferente de uma pessoa que é irritada o tempo inteiro. Tem gente que já acorda irritado. O indivíduo que tem transtorno explosivo, ele acorda muito bem, ele está super bem. De repente, não é bem de repente, alguma coisa que ele entende que está indo contra aquilo que ele acredita que seja a forma correta de agir, aí ele tem uma explosão super desproporcional. Então, sei lá, por exemplo, tô aqui, vou fazer uma live com a Aline agora e a minha internet começou a falhar.
falhou uma, duas, três vezes, eu achar que isso aqui é uma... Eu já jogo o telefone na parede, por exemplo. Então, eu vou fazer mais porcaria nenhuma, porque isso aqui tá tudo errado, que não deu certo. Então, são reações desproporcionais. Então, aí é uma questão. Agora, o que não significa que se eu tiver muitas reações de raiva, eu também não precise procurar ajuda. Então, a gente tem que ver o que é transtorno e que tipo de outras ajudas eu posso ter. Por exemplo, ajuda muito meditação, atenção plena, tudo isso para quê? Na respiração e na meditação, eu começo a baixar a minha respiração, com isso eu baixo a onda cerebral e eu me acalmo. Agora, também não adianta chegar para uma pessoa que está explodindo e que está muito irritada e falar para ela, respira, fica calma, porque ela só se irrita mais. Sim. É que nem uma pessoa de mau humor, né? Você fala, você está de mau humor? Fala, eu não estava, mas agora eu estou. É nada, estava, né? E o que é importante para as pessoas dentro de casa também saberem, eu tenho ouvido muitos pacientes nesse momento da pandemia, muitas pacientes dizendo que os maridos estão muito irritados, muito. Então, assim, a gente sabe que tem a questão profissional, muita gente está com os ganhos muito restritos, né? Ou perder emprego, estão tendo que trabalhar demais, ou estão trabalhando mesmo tanto e estão recebendo 40% do salário, né? Estão em casa muitas vezes, estão, o dia inteiro com os filhos, que nunca estiveram. Com os filhos, aliás, estão se valorizando professores cada vez mais. Graças a Deus, tomara que isso continue, né? Ai, que maravilha que é um professor, como é difícil. É difícil. Exatamente. É. E aí, assim, muitas vezes a raiva é um sinal de depressão. Então, às vezes a gente imagina que uma pessoa deprimida é aquela pessoa que fica, ai, não quero levantar da cama, que fica, ai, não vou tomar banho, não quero comer, aquela coisa mais melancólica. Não necessariamente. Às vezes, um grande sinal de que, por exemplo, o homem está deprimido é quando ele fica muito irritado. E essa irritação não é pontual. Então, é aquilo que eu falo. Ele sempre foi mal-humorado. Tá bom, então ele continua mal-humorado, ele vai estar um pouco mais, mas não é isso. Na irritabilidade, é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa que resmunga muito. Então, chega para a mulher, não, porque você não fez isso, porque você não pegou não sei o quê, porque isso aqui não era aqui que tinha que ficar, aquilo era ali. Então, essas pessoas vão se beneficiar demais de um antidepressivo, principalmente em momentos como esse. Para o bem-estar da família, porque os psicólogos e os advogados estão bombando nesse momento, né? Então, eu recebo muito pedido, né? A gente sabe que tem vários serviços atendendo gratuitamente nessa fase. Tem. E muitas pessoas me pedem, a gente tem uma lista que eu compartilho de serviços que atendem, mas as mães estão... Eu recebo mais de mães, entendo que todo mundo, né? Mas tá muito intenso, né? Tá muito difícil para a maioria. E como que é o tratamento em geral? Você comentou alguma coisa da meditação, enfim, mas quem tem TEI, qual que seria, ou como que se dá esse tratamento? Eu acabei de ver uma perguntinha aqui que ela diz assim, será que as crianças, podemos dizer que as crianças têm esse transtorno, né? Eu acho que vai junto com a tua pergunta. As crianças que têm muitas reações de raiva, elas, por exemplo, a partir dos 6 anos, a gente pode diagnosticar sim o transtorno explosivo intermitente, mas a gente precisa também ver se essa criança, por exemplo, ela pode ser reações de birra, ela pode ser um outro transtorno que chama transtorno de conduta, ela pode ter um outro transtorno que é transtorno opositor desafiador. Então, são crianças que só têm essas reações, por exemplo, com pais, com professores, né? E muitas vezes não tem com os amigos. Então, a gente tem que ver em que situações isso está acontecendo. E neste momento de pandemia, o que eu falo, tá todo mundo trancado, todo mundo preso 24 horas, né? Essas reações vão se exacerbar muito. Então, não é muito o momento de fazer grandes diagnósticos, na verdade, né? É o momento da gente avaliar, da gente olhar, dá para fazer. Agora, se você percebe, por exemplo, que a criança está o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro, o que está acontecendo? Quer dizer, tem um irmão novo, ela está sentindo que ela não tem atenção, ela está disputando alguma coisa, ela está ociosa demais, ela não tem o que fazer, ou ela está com excesso de atividades, ela está com excesso de cobrança desses pais, vai fazer isso, vai estudar. E assim, tem havido muita cobrança com as crianças, inclusive com os adolescentes, para ficar na aula online. Né?
Então, o que que eles fazem? Eles têm sono, obviamente, então eles sentam na cama, põem o gorro do moletom, né? Ou tiram a câmera e ficam lá ouvindo. Gente, se você ficar, por mais boa vontade que você tenha, se o seu professor não tiver, porque dar aula online não é a mesma coisa que dar uma aula para uma classe. Até que o professor está dando uma aula para o computador, ele não está vendo os alunos, ele não tem interação. E se você ficar, por mais interessante que seja, a gente está aqui, depois de uma hora de live, chega uma hora que você fala, tá bom, chega. Você imagina essa criança ou esse adolescente ficar 4 horas, 5 horas ouvindo matéria ali. Você sabe que eu trabalho no Sírio-Libanês e quando eu fui começar o Mãe-Star, eu fui perguntar para a área de educação, ensino à distância deles, em relação ao tempo do vídeo. Eles falaram que cada vídeo não pode ter mais que 7 minutos, que a pessoa não prende mais atenção. Imagina a criança 4 horas, né? Esse professor tem que ser assim, né? E não é, né? Tem um milagre, né? Porque e, na verdade, depende do vídeo. Isso já tem sido modificado. Mas, por exemplo, o que a gente faz em aulas online, tem uma parte de exercício, tem uma parte que você responde. Só que isso ninguém está fazendo, porque as pessoas foram jogadas nisso sem nenhum tipo de preparação. Inclusive os pais. E os pais estão tendo que ser professores e se sentindo extremamente cobrados. Cobrado da criança, cobrado do outro... do pai ou da mãe, escuta, você tem que ajudar, você tem que fazer a comida, você tem... Não tem como ficar com raiva. Não... E aí o que aconteceu? Aumentou o consumo de álcool. Então tá todo mundo bebendo mais, por quê? Para dar uma baixada na bola, para acalmar. Porque vê como um momento de relaxamento. Um momento de, não dá, é um deixa eu tomar um copo de vinho para ver. Não é nem o prazer, é quase assim, eu preciso me acalmar. Entendi. Né? Porque o prazer é assim, a gente toma um copo de vinho quando a gente está com vontade. Aqui não, a gente tem percebido que as pessoas estão tomando vinho para conseguir baixar a bola mesmo, para conseguir lidar com essa bagunça dentro de casa. Né? Não sei se tem mais perguntas aí. Tem? Foi comentário. A irritação também da Daisy. Irritação também pode ser sintoma de depressão em criança. Você comentou, né? Isso, pode. Da irritação de depressão. E quando alguém está prestes a surtar, se conseguir saber, né? O que eu faço para não explodir, né? Qual a sua dica? Eu acho que uma coisa muito importante é assim, começar a perceber, porque a irritação ela vai subindo. Não em quem tem o transtorno explosivo, que ela vai do 0 ao 10 em 1 segundo, é uma Mercedes, né? Pum! Né? Agora, na pessoa que não tem o transtorno de impulso, ela vai começando a ficar irritada, ela vai aumentando o tom de voz. Uma das coisas que a gente sempre fala, começa a respirar. Treine respiração diafragmática, que é aquela que a gente não respira pelo peito, respira levantando o abdômen, o diafragma, né? Respira antes de responder. Eu tô sentindo que não tá dando mais. Fala assim, daqui a pouco eu volto. Vai até o banheiro, se tranca no banheiro, vai até a cozinha, fecha a porta, entre no seu quarto, vai para a área de serviço, né? E sabe uma coisa que às vezes ajuda muito também a diminuir a pressão desse pessoal que está em casa? É fazer foco naquilo que está fazendo. Eu sempre falo, às vezes, por exemplo, tinha uma paciente que ela falou, não, eu estou muito irritada, ela tem sorte de morar numa casa fora de São Paulo, ela falou, eu vou caminhar. Aí ela ia caminhar e ia conversando com o marido sobre os problemas que eles estavam vivenciando. Falei, não, para tudo, pelo amor de Deus, porque você vai andando, conversando e se irritando mais. Você não vai fazer atenção plena. O que é isso? Então, eu estou neste momento, eu vou sentir o cheiro do mato, eu vou olhar para o céu. Eu não consigo, tá? Eu estou dentro de casa, eu não consigo fazer foco. Tá bom, então você vai passar roupa? Você vai passar roupa. Mesmo que você não goste, mas você não vai passar roupa assistindo Globo News, irritada. Você vai passar roupa, tenta pôr uma música e fazer foco no que você está fazendo. Porque quando a gente fica multitask e passa aqui, olha a criança ali, assiste a televisão, lembra que tem não sei o quê. Isso começa a aumentar a irritabilidade. Então, eu preciso baixar a minha irritabilidade, nem que seja meia hora. Eu vou passar roupa ouvindo uma música, concentrando no que eu estou fazendo, tentando não pensar em outras coisas. Isso baixa a ansiedade. Legal. E tirando... Você falou, lavar roupa, lavar a louça. No momento da irritabilidade... Ótimo. Você já tinha me dado até essa dica, né? Eu tô no interior, você fala assim, vai
Fala, mãe, ó, eu volto, vou dar uma corrida, Isso, volta do quarteirão, tomar um sol e volto. isso. Daí ontem, e tirando esses momentos, vamos supor, eu não tô numa crise, mas esse multitask, porque eu fiz o curso de mindfulness, eu adoro, mas eu só, assim, tá difícil de colocar em prática. Daí eu aproveito o tempo que eu tenho. Ontem eu tava lavando louça, ouvindo um podcast e fazendo exercício para perna com a caneleira. Eu falei, gente, daí você falando, eu falei, será que isso prejudica alguma coisa? Ou Isso tudo bem? te acelera mais. Olha Então, só. vê, o que que a gente faz? E isso é típico de mulher, né? A mulher consegue falar no telefone, empurrar com o outro pé o carrinho do bebê e com esse aqui segurar, esquentar a mamadeira. Mulher consegue, né? E aí, outra coisa que acontece, ela começa a ficar irritada com o marido porque o homem, ele tem uma visão completamente diferente e um raciocínio completamente, o cérebro masculino é diferente. Então, por exemplo, se você muda de assunto, você está falando com uma mulher, você fala do sapato, daqui a pouco você fala do negócio do curso, daqui a pouco você fala do sapato de novo. Se você faz isso com um Exatamente. homem, e ela está indo junto com você. Se você faz isso com um homem, ele fala, mas do que você está falando? Você não está falando de sapato? Não, já mudei. Ah, bom, então avisa que você mudou de O assunto. Bernardo fala Ele, isso toda não, hora. Avisa, o que você então, tá falando? porque mudou de assunto. E aí o que acontece com a mulher? Ela começa a ficar irritada, porque ela sente que ele não está indo na mesma velocidade. E não vai mesmo. Pede para o homem pegar manteiga na geladeira. Você já viu? Ele olha e Onde? fala assim, não tem. Não tem. É. Aí você vai lá e pega. Sabe o que que é? Uma vez eu aprendi isso com um neuropsicólogo, eu achei super interessante, que é assim, a mulher, quando ela olha a geladeira, ela olha assim, ó. Então ela olha a prateleira e vai de uma para outra. O homem olha assim, reto. Ele vai de cima e embaixo naquele canto. Então não tem. Mas tá aqui. Ele não faz isso, entendeu? E Entendi. é essa a diferença. Então, aí a gente, quando a gente entende que tem uma diferença, a gente tenta se irritar menos, Aham. né? Porque senão você Isso que é fala, legal. não, gente, não é possível. Que mundo é esse? Então, nesse momento, a mulher tendo que fazer tudo, aí você falou, poxa, você falou outra coisa importante, né? Você falou, estava lavando louça, fazendo exercício com a perna e ouvindo, Eu né? vi no Eu não podcast. É. consigo fazer o mindfulness, ou não sei o quê. Tem gente que fica extremamente irritada com questões, com músicas New Age, por exemplo. Aquela pim, pim, fala, mas isso não me relaxa, isso me irrita. Tem gente que fala assim, não, eu gosto dessa, mas eu prefiro barulho de passarinho. Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, não põe barulho de passarinho para mim, que eu não suporto. Então, não tem um jeito certo, tem um jeito que é bom para você. Então, vamos procurar, entra lá no YouTube, tem um monte, tem música de relaxamento com bichinho, com cachoeira, com música de tudo quanto é tipo. Tem lá coisa de amor, tem com blim, 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 tem de tudo. Você vai ouvindo um pedacinho de cada uma até que você fala, ah, essa aqui é boa para mim, essa eu gosto. Então, você pega essa musiquinha, nem que você ouça 2, 3 minutinhos só por dia, isso vai baixando. Aí você fala, mas eu não consigo parar de pensar, não consigo, os pensamentos vêm, não tem importância. Eles vêm, eles vão embora, isso é treino. É, tem até, eu entrevistei a Kátia É, Stubin, que ela é professora de Mindfulness no IPQ, é, né? Eu fiz o curso é. dela. E é bem legal, quem tiver interesse em conhecer, tem uma prática muito rápida de 3 minutos que a gente fez, que em geral, né, de 8 minutos, ela fala que já tem resultados muito bons. Quem pratica 8 minutos de Mindfulness por dia, que essa da atenção plena. Mas de 3 minutos você já dá um bom relaxamento. Mas eu vi que quando eu tô muito cheia de ideias, que é quando eu mais deveria tentar me acalmar, o tempo que eu tenho livre, eu acho que é muito típico de mãe, né? Mãe, assim, recém-mãe, com a criança pequena, quando tem um tempo, quer fazer 1 milhão de coisas. Só que a hora que vê, já tá tão estressada, né? Que realmente, acho que Isso. a prevenção é o melhor remédio. A gente tem E que aí, a pensar nisso. qualidade daquilo que você está fazendo não é bom. Agora, uma coisa eu quero dizer para as mães, já que estamos no Mãe-Estar. Gente, não tem importância de vez em quando dar uma surtada com os filhos, não tem importância de vez em quando brigar, não tem importância de falar, ah, meu Deus, exagerei, filho, desculpa. O filho não vai deixar de te amar por isso.
sabe? Eu acho que quando são coisas pontuais, quando a gente percebe que a gente sente uma culpa depois, ai meu Deus, né? O que que eu fiz? Eu não pude. Mas é natural. O filho também fala um monte de bobagens para as mães e depois também se arrependem. Então, faz parte da relação, a gente tem que cuidar disso, mas sem também se bater demais com essa história, se punir, falar, não, mas eu não poderia ter falado isso, porque aí a gente percebe o quê? Que pessoas que ficam ruminando demais, elas também têm mais raiva. Então, são pessoas que ficam, ah, mas eu devia ter falado isso, porque eu não sei o quê, porque ela falou isso pra mim, porque ela não devia ter falado pra mim, e aí fica... E às vezes a coisa já foi embora, não aconteceu mais, e a pessoa está lá ruminando. Então você está perdendo horas importantíssimas da sua vida, do seu relacionamento, porque você não consegue interromper essa ruminação. E aí é muito ruim, né? É muito ruim para a Acho relação que é da pessoa. legal, Liliana, você tocou no assunto, eu vi uma mãozinha assim de uma puérpera aqui do meu estado. E o que dica você dá aproveitando? Porque acho que tem muito disso, eu ouço muitas mães falando, descontei no meu filho. Né? Às vezes está estressado com o trabalho, estressado com várias coisas, e a gente acaba descontando em pessoas que estão mais próximas a gente, né? Claro. E qual a sua dica para quem fica com culpa ou para quem está fazendo isso com muita frequência em relação ao filho especificamente? Como tentar ter menos estresse com o filho, descontar menos no filho e o pedir desculpa, né? Quanto você acha que é importante esse diálogo, assim? É que, assim, é muito importante isso que você está falando, porque, assim, quando eu falo para a gente não se culpar e a gente, isso é natural e o filho não vai deixar de amar, eu estou falando sempre em situações pontuais, né? Se você percebe que você está explodindo todos os dias, que você está brigando exageradamente com as pessoas todos os dias, né? E que mesmo que você peça desculpa, aquilo acaba virando mulher de malandro, né? Eu falo, não vou beber mais, não vou beber mais. Aí o cara vai lá, bate, não, juro que eu não faço mais. Ah, tá bom. Aí vai lá e faz de novo. Aí chega uma hora que o negócio perde a força, né? Então, é assim, percebi que eu estou de um jeito que eu não era, que eu estou muito a mais, então acho que aí vale a pena, sei lá, toma um Ansiodoro, que é um remédio da Veleda, sabe? Que, mas dá uma baixadinha, sabe? O que eu falei, tome eventualmente um copo de vinho, mas perceba quais são os gatilhos, porque a gente muitas vezes acaba explodindo pelas mesmas coisas. E se você perceber, acaba se irritando por coisas muito semelhantes. E isso tem a ver com a interpretação que a gente dá muitas vezes para aquela situação. Então, por exemplo, se eu vejo que minha filha, eu peço para ela não deixar a toalha em cima da cama e ela deixa todos os dias em cima da cama. A primeira coisa que uma mãe vai ouvir é falar assim: ela não me respeita, ela não ouve, ela não presta atenção em mim. Ela não, enfim, eu. E às vezes não, às vezes, sei lá, é um adolescente que nunca até então fazia isso. E começar a imaginar que ele vai começar a fazer daqui para frente, porque estamos em pandemia, também é uma viajada. Seria maravilhoso se fosse, né? Que aquele adolescente que nunca tirou o prato da mesa e agora fala, olha, agora não tem ninguém para ajudar, você tira. Ele vai continuar não tirando. Por isso que eu falo, é importante a gente começar a ensinar desde pequenininho. Tira o prato, leva na pia, estica a cama. Ah, mas coitadinho, estica tudo torto. Deixa tudo torto, não tem importância. Ele fez o movimento de esticar, ele percebe o quanto é bom ajudar. Ah, mas é pequeno, como ele vai me ajudar? Ele vai te ajudar, ele vai pôr o brinquedo dentro da caixa. Ah, mas e se vai por fora? E é o que acontece, uma mãe ansiosa. Ah, ele demora tanto para fazer que eu já vou lá e já faço, já coloco tudo, porque já resolve, já acaba e já vou deitar. Isso é a ansiedade da mãe. Então, assim, a criança não vai fazer com a mesma expertise e com a mesma habilidade que a gente vai fazer. Deixa fazer. Deixa fazer, mas ao mesmo tempo respeita um pouco o movimento dessa criança, né? Eu me lembro que uma vez, eu acho que eu nunca vou esquecer, minha filha era pequena e ela tinha um quartinho onde ela brincava de pole. E era uma bagunça, era aquelas, sabe, pole, né? Aquelas pequenininhas, tem a roupinha, sim, bolsinho, sapatinho, e a casinha. E era uma bagunça e era impossível de se limpar. E um dia eu tive tempo, sentei, ela estava na escola, eu sentei, arrumei tudo. Eu pus uma caixinha todas as bolsinhas, na outra caixinha todos os sapatinhos, na outra todas as roupinhas. Mas ficou super. Eu falei, agora ela entra, brinca e tá tudo em ordem. Conseguimos limpar o chão. Meu Deus, ela olhou.
Você estragou tudo! Quer dizer, estragou toda. Estava tudo na organização da cabeça dela, aquilo era perfeito. Gente, eu nunca senti tanta culpa. Porque a ideia, eu falei, nossa, ela vai chegar, ela fala, olha que lindo! Tá tudo arrumadinho em caixinha, só que a ansiedade era minha. Eu queria limpar o chão, queria deixar tudo em ordem e estraguei a cidade, que era aquela bagunça imensa que não tinha nem pé nem cabeça, mas era o jeito que ela gostava. Olha só. Então, às vezes, a ansiedade é nossa, né? É legal você falar o gatilho, né? Tem uma coisa que com a Gil eu perco a cabeça, assim, com uma certa frequência, escovar o dente, assim, eu não me conformo. Eu falo, gente, eu não posso escovar o dente da minha filha, não posso. Então, eu já percebi, quando não tô num dia bom, eu não escovo. Óbvio, tem dia que eu tô sozinha com ela, eu tenho que escovar, não é que ela fica sem escovar o dente, né? Mas daí eu peço pra minha mãe, eu peço pro B, eu já combinei com ele, eu vou voltar para São Paulo nos próximos dias. Eu falei assim, olha, a rotina de escovar o dente é sua. Eu falei pra ele, então você não vai sair de casa antes de Mas escovar o você dente sabe dela. por que você fica irritado? O que acontece? Ela não deixa isso? Não deixa, não deixa, não deixa. E eu acho que um dia eu fiquei muito exaltada e meio que ela também não quer, sabe? Eu acho que ela tem medo que aconteça de novo, assim. Falei, não, você vai escovar o dente, segurei ela, abri a boca, escovei o dente dela. E eu sempre tento, faço um teatro, a maior parte das vezes. Mas um dia que eu estourei, ela acho que traumatizou e aí virou um caos, assim. Mas tem melhorado. Essa quarentena tivemos evoluções, mas é uma coisa que eu tenho que ficar bem atenta, assim. Então, as Mas você mães vê, aí. olha que interessante que você falou ali. Eu acho que eu sempre tento fazer um teatro, fazer uma coisa legal, uma animação para conseguir. Mas acho que um dia eu estourei, ela ficou traumatizada. Na sua cabeça foi isso. Talvez não seja. Nenhuma criança gosta de escovar o dente. Nenhuma gosta. E a gente já vai associar que, olha, eu traumatizei. Tá, pode ser, sabe? Nem, ai, a mãe, nem tomar banho. E a gente fala, olha o que eu fiz, né? Quer dizer, não. Talvez o pai tenha um outro jeito de lidar com ela, né? E vai mais devagar e tal. E também tem uma coisa, gente, chamada relação mãe e filho. A criança, sem a mãe por perto, é uma belezura. A mãe chega e entorta tudo, né? E não precisa ser mãe psicóloga, pode ser qualquer mãe, né? Que a gente brinca que psicóloga é assim. Não, qualquer mãe. Então, assim, a relação é muito forte de filho com mãe. Né? Não estou querendo tirar o lado importante paterno, é muito importante, e os pais, graças a Deus, são cada vez mais participativos quando as mães deixam, né? Porque tem mães que não deixam, e aí é um outro capítulo. É outra live. É outra live, né? Mas, assim, é muito importante a gente parar de se culpar. A criança não gosta de tomar banho, não gosta de dormir. Tem criança que briga com o sono. Ah, não vou dormir. Não, vai dormir às 8 horas. Não vou dormir, não estou com sono. Tá assim, mas não vou dormir. E não gosta de tomar banho, não gosta de escovar dente. Então, né? Não se culpem tanto. E aproveitando, assim, quarentena, né? Deixa eu só, tem uma pergunta antes que suba muito aqui. Tá. Haveria correlação entre falta de assertividade e raiva? Assim, na verdade, a gente tem mais ou menos 3 formas de reagir, né? Então, às vezes, a gente reage agressivamente, assertivamente, ou o que a gente diz não assertivamente, ou aquela pessoa que engole tudo. Tem relação, sim. Por exemplo, uma pessoa assertiva, ela consegue dizer aquilo que ela está sentindo sem botar o dedo na cara do outro. Uma pessoa com raiva, normalmente ela fala, você me deixa com raiva quando você faz isso. Uma pessoa assertiva, o problema não é você falar, eu me sinto incomodado em situações como essa. Porque quando eu ponho o dedo na cara do outro, o outro já automaticamente ele faz isso. Ele fica mais irritado. Quando eu falo dos meus sentimentos assertivamente, eu consigo melhorar isso e lidar melhor com a raiva. E quando eu engulo também, em algum momento essa raiva vai sair. Ou ela sai como uma agressividade passiva, que é muito chato, então são pessoas extremamente irônicas, que ficam, não brigam, mas ficam dando cutucãozinho, falam, lá vai o gênio falando de novo, lá vai não sei o quê, o que sabe tu. Então, vem de uma forma irônica, e aí também gera muita raiva no outro. Então, tem relação, sim. A terapia ajuda isso.
A Pipe concordou, sua filha, né? Que você Concordou com o quê? destruiu o Castelo da Polha, a cidade. Então ela lembra disso. Tem alguma outra doença psiquiátrica aí, algum outro diagnóstico é confundido, né? Para fechar o diagnóstico de TEI? Tem, tem. Vários transtornos psiquiátricos podem ser confundidos. Vários têm a raiva como um denominador comum. Então, a gente falar que uma pessoa tem reações exacerbadas, muitas explosões de raiva, não quer dizer que ela tenha um transtorno explosivo. É o que eu falei, ela pode ter, inclusive, uma situação, está vivendo de estresse. Né? Então, se ela teve uma vez, não é. Então, o que outros transtornos podem trazer muitas reações de raiva? O transtorno explosivo intermitente, o transtorno bipolar, personalidade. Então, quando a pessoa está na fase de hipomania, onde ela é mais acelerada, ela sabe tudo, ela quer tudo do jeito dela, ela não admite nada, e isso também ela começa a ficar muito raivosa quando as coisas não acontecem. Transtorno de personalidade borderline também é um transtorno bastante forte em relação à raiva. O transtorno antissocial de personalidade, a diferença, por exemplo, é que o indivíduo com TEI, com transtorno explosivo, ele não faz nada de forma premeditada. Um indivíduo que tem muita raiva e fica ruminando e fica pensando como é que ele vai fazer, ele pode ser um transtorno de personalidade antissocial. Então, por exemplo, o indivíduo de TEI, ele nunca vai falar, olha, ele tá com raiva e falou assim, amanhã eu vou lá, mas eu arrebento com a cara dela. Amanhã, não. Ele sentiu raiva naquela hora, ele fez naquela hora. O indivíduo que tem o transtorno antissocial, ele fica maquinando, fica pensando, e aí, em determinado momento, ele fala, não, agora eu vou lá e vou sacanear. Ele monta, ele arma a situação. O indivíduo com TEI não arma. Então, tem depressão, né? Então, a raiva na depressão. Então, a gente precisa, de fato, fazer uma consulta diagnóstica para poder avaliar. E quando é em criança, pode ser transtorno de conduta, pode ser transtorno opositor desafiador. Tem um outro transtorno, que são pessoas que são extremamente irritadas o dia inteiro. É um outro transtorno. Tem um outro que é o TDAH. Então, pessoas que às vezes falam, nossa, mas é muito irritada, ela fica muito brava com tudo. Às vezes é porque ela não faz foco, porque é hiperativa. Então, precisa de um diagnóstico, né? Tá. E para o T especificamente, em geral, entram, né, com medicação e terapia cognitivo-comportamental, né? Isso. Explica um pouquinho, Liliana, como que é esse tratamento com a TCC, né? E quanto tempo isso seria? Então, a gente muito, faz... normalmente, lá no hospital, a gente faz 15 sessões para trabalhar com a raiva, especificamente, né? Quando é em consultório, a coisa às vezes é um pouco maior, porque a gente acaba abrangendo outras situações da vida que não só o transtorno explosivo. A gente acaba tratando isso e depois isso vai se desdobrando em outras coisas. Agora, o tratamento vai focar em treino de assertividade, em treino de relaxamento, em descobrir quais são os gatilhos que fazem, porque não é todo mundo que estoura pelas mesmas razões. E muitas vezes a gente estoura porque a gente entende que aquilo significa alguma coisa que às vezes não é o que aquilo significa. Então a gente precisa checar a hipótese, a gente precisa ver se o outro está fazendo isso de fato para te provocar, ou se ele está fazendo aquilo porque ele simplesmente fez e não percebeu. Então, porque a gente tem uma tendência, né, o ser humano, e eu acho que isso é importante falar, que quando a gente acha uma coisa, a gente já acha e acha que é verdade aquilo que a gente pensou. A gente não para pensar e fala assim, mas, sei lá, isso pode ser que seja, mas sei lá, por exemplo, a Aline me fez essa pergunta para me sacanear. Ah, tá, essa pode ser uma coisa. Ah, ela me fez essa pergunta porque, de fato, ela tinha curiosidade. Ela me fez essa pergunta porque ela não sabia. Enfim, mas não, às vezes, se eu sou uma pessoa mais persecutória, eu vou achar aquilo e não vou mudar. Ah, fulano não me entregou porque foi de propósito. Então, depende da personalidade, a gente acaba tendo reações de raiva por situações que, às vezes, não são, né? Não são exatamente essas. Além da personalidade, enfim, da pessoa, tem os momentos, né? Eu tenho muito... É engraçado, eu falo com meu marido, assim, quando eu tô super bem, eu não me importo se eu mandar uma mensagem, ele não vê, não olhar o dia inteiro. Se eu tô super bem, não importa se ele não me ligar o dia inteiro, eu aqui no interior com as crianças. Agora, se eu não dormir à noite, se a Pietra chorou, se eu não conseguir comer, e ele não me ligar, a hora que ele ligar, eu vou... Como você não me ligou o dia inteiro? Eu tô aqui com as suas filhas.
Eu Uhum. acho que muda muito de acordo com o que está acontecendo, né? Claro. E o teu grau de sensibilidade, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu briguei tanto essa semana. Ah, hoje eu menstruei, descobri. Então, estava É, em TPM, então estava mais sensível, estava mais irritada, né? Então, sim. assim, eu acho que as pessoas têm que também ter tolerância e falar para o outro. Eu acho que é muito importante que os parceiros digam, falar, olha, hoje eu não estou num dia muito bom, então me deixa mais quieta. Ou, olha, eu estou irritada, eu não dormi, então você não me liga, eu estou chateada, ou eu estou achando que eu estou fazendo tudo. Quer ver uma coisa que acontece, que dá briga direto em casa? Até antes da pandemia, a mulher está lá fazendo um monte de coisa, o marido chega do trabalho e senta no sofá e pega o celular. E a mulher tá dando comida pro filho, fazendo não sei o quê, tirando da mesa, vendo o fogão, vendo... Aí ela olha e fala, mas é possível que você não sai desse celular o dia inteiro? O cara tinha acabado de sentar. Né? Por que que ela fez isso? Porque ela queria estar fazendo aquilo. Ela está sem tempo de ficar tendo os 10 minutos de lazer. Aí ela olha no outro e ela fica possessa com o outro, descansando, sendo que ela está correndo feito uma louca. Então, isso Uhum. também traz briga. Eu falo, então, vamos parar de brigar com o outro e vamos tentar, de alguma forma, falar, olha, faz o seguinte, fica aí teus 10 minutos, daqui a 10 minutos fico eu. Só que a mulher, muitas delas, não conseguem, até não acabar de fazer tudo, ela não consegue sentar. Aí ela fica com raiva do outro que consegue, Uhum. né? Timings diferentes, então a mulher precisa tirar da mesa, o marido fala, não, eu vou te ajudar. Ele quer tomar o café, bater papo, ela fala, não, 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 vamos tirar da mesa, lavar, porque ela quer deitar, ela quer descansar. Então, como ele demora, ela briga com ele. Aí ele fala, você não me ajuda. Ele fala, mas eu vou tirar no meu tempo. Ela não deixa, porque ela quer descansar. Então, essas coisas aqui precisam ser trabalhadas no casal, né? Como que uma. Como diálogo, né? E tentar demonstrar, demonstrar, falar, expressar o que é importante para mim, né? A minha terapeuta, nem conto quem é, me orientou que eu preciso, com o meu marido, a gente exatamente falar assim, ó, o que que isso é essencial, ou o que que eu não gosto que você faça. Então, tenta evitar ao máximo, mas que, né? E a gente chegar numa. Eu fiz listas, assim, de Isso. coisas para tentar de coisas do dia a dia que vão deixando a gente irritado, como melhorar isso, né? Isso E é muito. falar para o outro quais são os meus faróis vermelhos e os meus verdes, e os do outro, porque não são iguais, É, né? É exatamente. fundamental. Gente, se vocês tiverem pergunta, a gente só tem 5 minutos, tá? Mas daí mandem aqui se vocês tiverem, que dá tempo de responder. Uhum. Senão, depois a Liliana me ajuda, a Ah, gente podem mandar responde, depois, a gente responde. Uhum. né? Uhum. E eu tô com várias anotações aqui. Para esse momento de quarentena, evitar que acho que todo mundo, se não teve várias, teve pelo menos algum momento de perder a cabeça ou quase. Quais são suas dicas, Liliana, para tentar o mínimo? Eu sei que eu tenho perguntado isso para a maior parte dos profissionais que eu entrevisto aqui na live, tem tido Uhum. vários psiquiatras, psicólogos, tem muito atividade física, que parece, né, piegas, toda hora a gente fala isso, mas é muito importante pelo, né, que a gente ouve falar, mas pouca gente tem tido realmente tempo, ou muitas mães, quando é mãe estar, a gente fala do mãe estar, tem tido tempo de fazer isso. É. O mínimo básico de dicas práticas que você daria, quais são? Eu acho que assim, eu acho que é importante sim atividade física, mas tem pessoas que não suportam ou que não estavam acostumados a fazer. Então, a gente se sentir pressionado a fazer mais uma coisa, é alguma coisa que vai ser mais irritante. Então, se der para dançar, se der para cantar, se der para ir para o chuveiro, uma coisa que eu sempre digo que ajuda muito, vai para o chuveiro. Sente a água, fica pelo menos aqueles 5 minutos, não fica fazendo a lista no chuveiro das coisas que você tem para fazer dali a pouco. Fica prestando atenção, isso já acalma, é um momento seu. A alimentação, pô, eu estou engordando, eu estou comendo mais chocolate. Claro, a gente está precisando de mais alguns prazeres que a gente não tinha, não tem como ter. Então, eu não consigo andar, ou quem vai para academia, ou quem não vai, ou quem quer sossego, né? Eu, graças a Deus,
Minha santa Dilma está aqui comigo, né? Nesse momento, me ajudando, porque se eu tivesse que atender 10 horas por dia, como eu estou atendendo, e ainda fazer tudo isso da casa, eu também estaria, né? E já estou assim, e mesmo assim com ajuda. Então, assim, peçam ajuda. Uma coisa que ajuda muito, não tem que ficar tudo perfeito. A criança não tem que ficar o tempo inteiro na escola. Se ela não fez lição naquela hora, naquela aula, tudo bem, depois você ajuda. Se a casa não está impecável, tudo bem, peça ajuda, né? São momentos difíceis, então vamos flexibilizar. Porque quanto mais a gente tentar manter uma rotina perfeita, e quando a gente fala de rotina, isso é muito importante nesse momento de pandemia, mas rotina não quer dizer horário. Ah, às 8 faz isso, às 9 faz isso, às 10 faz isso. Quer dizer, eu todo dia acordo, mais ou menos na mesma hora, eu tomo café, eu troco de roupa, eu vou trabalhar, eu não vou ter algumas coisas. Por exemplo, de quarta e sexta é o dia que eu vou parar para ouvir música. Então, faça disso uma rotina. Quarta e sexta eu faço, não importa a hora. Toda sexta à noite nós vamos fazer um jantar diferente, nós vamos tomar vinho, né? Quarta, quinta, sexta. É bem importante isso que você está falando, porque eu colocava metas assim para o meu dia. Hoje, assim que mais da Dil, que eu aprendi agora, com a Pietra, eu tenho, enfim, sido bem diferente. Mas da Dil eu falava, a hora que ela dormir, ela dorme geralmente às 11 da manhã, tô pensando durante o dia. Ela vai dormir das 11 a meio-dia, eu vou fazer isso, isso, isso. Daí ela dorme das 11 às 11h10. Eu ficava, caramba, não acredito que ela não dormiu. Porque então, agora frustrou toda a tua expectativa e todo o teu cronograma. E é um cronograma que você não pode fazer em cima do horário do outro. Aí que tá. Exatamente. Porque já tem outra coisa. Então, eu deixo em grandes planejamentos quando der. Quando der, isso. Então, eu tenho que fazer isso essa semana. Então, se não der para fazer, hoje eu vou fazer amanhã. Mas está no meu planejamento da semana. E essa coisa com as crianças, quando eu cheguei aqui, a Dil assistia no máximo 1 hora de TV, meia hora de manhã e meia hora à tarde. Assim. Daí ela nunca almoçava em frente à TV, nunca. Se filmarem o dia dela hoje, Jesus amado. Assim. Então, eu flexibilizei completamente e entendi que era importante. Assim. Então, e assim, também muito. Cuidado que na volta, fala, bom, agora acabou. Então, nunca mais pode. Peraí, também levou um tempo para desandar, agora vai levar um tempo para voltar para um outro esquema. Não, agora acabou, não está mais de férias, não tem pandemia, né? Não, vamos, né? Olha, o Instagram me avisou que faltam 1 minuto e meio para nos derrubar daqui. A Fernanda perguntou se vai ficar salva. A live vai ficar gravada agora, fica no IGTV. Então, quando vocês quiserem, tá lá. E a Eli falou planejamento flexível, isso mesmo. Então, acho que é isso. Quer nos deixar aí uma mensagem final para a gente encerrando? Quero. Então, assim, não se culpem, a raiva é natural, a gente pede desculpas, a gente volta atrás, tente flexibilizar, né? Não fazer uma coisa muito rígida, muito certinha, porque a gente se amarra e aí fica mais difícil, né? E mais do que tudo, perceber os gatilhos e checar. Olha, você fez isso por quê? Não sei. Então tá bom. Então, pergunta para o outro, né? Por que ele fez aquilo, o que ele queria fazer, o que ele quis dizer com aquilo. E vamos, né? Vamos sendo um pouco de bambu, vai para cá, que acaba chegando no meio de novo, né? Excelente. Muito obrigada. Obrigada eu sempre adoro te ouvir. E vou deixar um recado, um convite. Quem quiser entrar no grupo do Mãe-Star no Telegram, a gente compartilha muita coisa lá. Tá no link, no perfil, né, do Instagram do Mãe-Star. E quinta a gente vai ter uma live sobre como criar crianças antirracistas. Então, a gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga e eu vou ser derrubada, depois eu vou divulgar, fiquem ligados aí. Tá. Um grande beijo, boa noite. Obrigadão, gente. Boa noite. Tchau, tchau.